E hoje vai, muito particularmente, falar para as senhoras. É verdade, hoje vamos falar para as senhoras. Para Então, aquelas que estão atentas, preocupadas, por favor. Com a sua silhueta, não é? Sim. Qual é a mulher que não está preocupada com a sua Qual é a mulher que silhueta? não está preocupada com a silhueta? E precisamente estão preocupadas porque nós sabemos que há uma pressão grande para as mulheres estarem sempre em forma, estarem bonitas, estarem elegantes. E hoje vamos falar um bocadinho sobre isso, sobre essa pressão, vamos falar sobre o facto de às vezes haver uma discrepância entre aquilo que nós achamos que somos e aquilo que seria o ideal que nós fôssemos, não é? Essa pressão constante, essa preocupação. Há um objeto que pode servir para nós vermos exatamente o modo como estamos, que é o espelho. Exatamente, ainda há pouco falávamos, o espelho é muito importante, olharmos bastante ao espelho. E esta é uma questão importante, vamos falar dela hoje, porque muitas vezes a motivação para as pessoas terem um peso mais equilibrado leva-as a irem por dietas muito restritivas, dietas muito agressivas. Sim, algumas delas muito rápidas, não é? E muito rápidas. Que é a nossa exigência também. Baseadas em comportamentos que são sempre muito pouco saudáveis, não é? E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre essa pressão social. De facto, nós sabemos que, por exemplo, na indústria do entretenimento, na televisão, mesmo no trabalho, as pessoas têm tendência a perceber que precisam de ter uma imagem mais bonita, mais elegante, mais saudável para poderem ser mais bem-sucedidas. O problema é quando nós não conseguimos libertar-nos um pouco dessa pressão. Sim. Eu trouxe uma imagem, vamos ver a nossa primeira imagem. A ditadura corpo, não é? do corpo. E é uma coisa curiosa, é uma contradição. Nós vivemos numa sociedade que nos leva a estarmos mais pesados. Sim. Tudo o que existe, do ponto de vista social, do transporte, da disponibilidade de alimentos, leva-nos a estarmos mais pesados. Mas, ao mesmo tempo, a nossa exigência é contrária, não é? Muito mais elegantes, muito mais em forma. E isso cria-nos uma grande ambivalência, digamos assim. Esta fotografia é reveladora de duas cantoras. Eu pensava que só existia uma, afinal... É verdade, parecem duas, não é? A figura do momento, não é? Que está no top internacional em variedíssimos países, a Adele, uma cantora britânica, que é conhecida por ser uma senhora com um porte mais largo, não é? E com uma voz poderosíssima, não é? O seu valor intrínseco está na capacidade de cantar e de o fazer tão bem. Mas mesmo ela tem sofrido uma pressão muito grande para estar mais magra. E nota-se, por exemplo, na última capa da Rolling Stone, como as feições da Adele estão muito mais longilíneas, e nós conseguimos perceber que também ela, embora não seja o valor fundamental para aquilo que ela faz, para a arte dela, que é cantar, ela também tem adaptado a sua imagem e está sempre cada vez mais magra. Há sempre esta pressão, e esta pressão pode trazer algumas consequências. Mas olhando para estas duas fotografias, nós conseguimos rapidamente escolher uma, não é? Como sendo aquela que mais nos agrada. Que seria mais atraente, não é? Claro. Exatamente. E isto é também uma questão muito interessante. A própria indústria da moda, a própria indústria da cosmética, tem um interesse em utilizar imagens cada vez mais longilíneas, mais magras. As mulheres precisam ter uma imagem para que possam aspirar, não é? Terem um ideal para que possam tentar... Gordura não é formosura. Gordura não é formosura. O problema é que, muitas vezes, esta pressão pode criar alguns problemas, por exemplo, de distúrbios de comportamento alimentar. Eu tenho várias pacientes que são mulheres bonitas, são mulheres intrinsecamente bonitas, têm o seu valor, são excelentes profissionais, são pessoas com um valor e um contributo social bastante relevante, mas são extremamente inseguras, precisamente nesta luta constante para conseguirem ter um peso mais baixo. Não convivem bem com elas, não é? Não, exatamente. Existe quase uma dicotomia. Ou sou bonita ou não tenho valor nenhum. E isso é uma questão que começa bem cedo a evidenciar-se, por exemplo, mesmo nas crianças. Sim. Nós temos crianças com 6, 12 anos de idade que 50% delas já tentaram perder peso e 70% delas já tentaram quase fazer uma dieta alguma vez ou restringir algum tipo de alimentos para conseguirem ter um peso mais baixo. Eu sei que o tema não é o mesmo, mas se calhar algumas delas precisam mesmo. Muitas delas precisam, de facto, não é? O problema são os comportamentos que depois se adotam para chegar assumem, aí, não é? Exatamente. Aliás, eu trouxe um contributo das minhas filhas, trouxe a Barbie, só para vermos como, por exemplo, até os brinquedos das crianças são promotores dessa imagem longilínea, não é? Sim. O problema é que a Barbie, se tivesse esta cintura, tinha metade do fígado e só tinha uma porção pequena de intestino. Ou seja, não iria sobreviver muito tempo, não é? É muito pouco saudável esta imagem. Muito bem, nós hoje vamos fazer aqui uma pequena experiência para percebermos esta questão, esta dicotomia entre o que é que eu acho que eu sou e aquilo que seria o ideal feminino. Sim. E vamos pedir o contributo da Dona Filomena, que está aqui connosco, para nos vir ajudar a fazer aqui uma... Não há mais nenhuma Filomena, pois não? É a única. Olá, Dona Filomena. É a menina que faz anos hoje? Ainda por cima faz anos. Parabéns. Parabéns. Dona Filomena, vamos fazer o seguinte, vai desenhar nesta folha... Não caia. Dona Filomena, cuidado. As coisas que eu antecipo,
vamos fazer o seguinte, com esta caneta, a Dona Filomena vai fazer o favor de desenhar o contorno do seu corpo. Imagina à escala natural. Imagine a sua imagem e faça o desenho. E desenhe a imagem do seu corpo. Isso mesmo. Começar pela cabeça. Muito bem, agora vamos fazer só a silhueta do seu corpo. Tente, pelo menos. Vá. Isso, com calma, não tem problema. Não se esqueça que tem perninhas também. Exatamente. E o braço, serve que não é preciso. Vá. Vamos lá, então. Esta é uma questão engraçada, que nós costumamos fazer isto muitas vezes com crianças e quando fazemos sessões, por exemplo, em escolas. Sim. Este é um dos exercícios que nós fazemos muitas vezes. Pedir são os seus bracinhos? Não, o braço não você. Desculpe, não estava a perceber, por isso é que me perguntei. Mais elegante. Sim, minha querida, faça à vontade. Bem. Então vá, esteja à vontade. E nós fazemos muitas vezes este exercício precisamente para percebermos a dicotomia entre aquilo que eu acho que sou e aquilo que seria o ideal. E não é necessário ter as capacidades, os dotes do José para estar a fazer este desenho. Exatamente. Agora é que são os bracinhos, minha querida. Muito bem. Pedirem só para desenhar o esqueleto. Não é necessário. Está o contorno feito? Está o contorno. Sim, agora vamos fazer o seguinte. Agora vamos ser nós que vamos desenhar. Vamos usar uma caneta diferente. Deixe ficar aí. Isso, Dona Filomena, deixe ficar aí. Dê cá a caneta. Nós ficamos com a verde. Para não se distrair. Vá. E agora vai fazer o seguinte, vai se encostar aqui, isso assim, só aqui, muito bem. Aqui para não cair. E vamos ser nós que vamos desenhar agora a sua silhueta, ok? Ok, muito bem. Ok, muito bem. Então pode sair. Muito bem, reparem. Normalmente, até nem está muito longe, da Dona Filomena não está muito longe, mas normalmente nós conseguimos perceber sempre uma diferença entre a imagem... Atenção à forma do corpo. Exatamente. Porque o corpo aqui emagrece e a realidade demonstra que ele alarga. Alargou um bocadinho. E não encolhe. Há sempre uma diferença. O importante é isso. E nós fizemos outra coisa hoje. Dona Filomena, obrigadíssimo. Obrigado pelo seu contributo. Parabéns. Nós fizemos outra coisa. Nós fizemos uma pequena sondagem entre a nossa assistência e utilizamos uma imagem. Nós vamos ver aqui no nosso quadro, no próximo slide, e nós usamos uma escala visual, que é muitas vezes utilizada para perceber esta diferença. Vamos ver então a nossa escala. Só esperar. Ora, cá está. Nós pedimos entre 10 senhoras da assistência que nos dissessem com esta escala qual era a imagem que representava o seu peso atual, aquilo que era mais parecido com elas neste momento. Com a sua silhueta e com o seu... A sua silhueta atual. E pedimos também que depois indicassem qual seria a silhueta ideal. Um corpo feminino e elegante. Não é? Exatamente. E uma coisa curiosa que nós reparamos, e que normalmente acontece, é que em média as pessoas apontaram mais ou menos para aqui. Isto é aquilo que eu sou, não é? O que disse é quando nos perguntamos, mostre-nos a sua silhueta neste momento. Anda mais ou menos por aqui. O engraçado foi quando lhes perguntamos qual seria o ideal, há sempre mais ou menos em média 2 a 3 figuras para baixo, não é? Chega a haver aqui um caso extremo em que a pessoa diz que está mais ou menos aqui e acha que o ideal é estar ali. Uma pera, portanto. Ok? Há esta grande diferença, e esta grande diferença é geradora de um grande stress. E o problema, quando se tenta perder peso, a partir desta grande ambivalência, é a geração de sensação de angústia, de frustração, de uma grande ansiedade. Objetivo inalcançável. Não é? E depois cria um obstáculo muito grande em termos de motivação e de confiança para conseguirmos mudar de vida e realmente termos um peso mais equilibrado. Há aí um grande obstáculo. Não é? Mas nós temos algumas alternativas. O que é que nós podemos fazer? Vamos ver algumas sugestões para tentarmos ajudar as pessoas a começarem a fazer uma mudança, mas uma mudança saudável. Ora bom, nós vimos que realmente há uma baixa autoestima associada a esta pressão para emagrecer. Muitas vezes há um aumento dos casos de depressão e mesmo das perturbações do comportamento alimentar. Há uma coisa curiosa, muitas universitárias, 1 em cada 4, recorrem, por exemplo, fazem dietas de fome, não comem, fazem exercício violento com sessões longuíssimas. Dietas líquidas também. Dietas líquidas, passam o dia todo a comer maçãs ou passam o dia todo só a beber chá e depois não têm energia, obviamente, e nem conseguem sentir-se bem consigo mesmos. Mas são famosas as dietas de uma única peça de fruta. Exatamente. As dietas de um único género de fruta. De um único alimento, não é? Uma peça só, não, mas o famoso Demis russos que fazia na década de 70 a sua dieta dissociada, comia o arroz à segunda ou o frango à terça, depois bebia o chá à quarta, não é? Nós não fazemos isso, nós comemos todos os dias um conjunto alargado de alimentos. Por exemplo... E deu-se bem o Demis russo, percebemos... Exatamente. Vamos ver então o próximo slide.
Já tínhamos visto que esta é uma questão que transparece muito nas jovens, entre os 6 e os 12, já começa a haver esta pressão para se tentar ter um peso mais baixo e começa a haver também este estigma associado nas próprias escolas, não é? Há sempre aquele estigma sobre a criança que é mais pesada, não é? E a gorda. O gordo, exatamente. Muito bem. Nós sabemos que as pessoas bem-sucedidas partilham alguns comportamentos. As pessoas que perdem peso e que conseguem manter esse peso perdido, isto são resultados de um estudo feito em Portugal pela equipa do professor Pedro Teixeira, da Faculdade de Nutrição Humana, a quem eu mando um grande abraço, tens feito um trabalho fantástico. Seguiram um conjunto de mulheres com mais de 30, 35 anos durante pelo menos 24 meses e foram perceber porque é que elas conseguiam perder peso e porque é que se conseguiam manter nesse patamar. E viram uma coisa muito importante, redução de episódios de ingestão emocional de alimentos. O que é isso? É quando nós estamos frustrados. A vontade compulsiva de comer chocolate. Quando estamos tristes, quando estamos angustiados, Claro. quando a vida não nos corre bem e vamos à procura de um alimento de conforto, não é? Viram também que o controle mais flexível funciona melhor. O que é isso? Nós não podemos passar a vida toda no tudo ou nada, não é? Temos que ser mais flexíveis. Redução de barreiras para a prática da atividade. As pessoas começaram a operacionalizar a mudança, começaram a tentar encontrar um ritual para fazer exercício. E a autoeficácia para a prática do exercício, ou seja, eu sinto-me capaz de o fazer e consigo fazê-lo regularmente, estava associada à manutenção do peso ao fim de 24 meses. Ora bom, no próximo slide nós vamos começar por ver algumas coisas que então eu proponho que se comece a fazer para que este ano seja um ano positivo e consigam mudar de vida para um peso mais equilibrado, mas acima de tudo para mais saúde. O primeiro aspecto é não fazer nada, curiosamente, é parar. Muitas pessoas não têm tempo para parar. Parar quanto tempo? 5 minutos. Para fazer o quê? Para respirar e se sentir vivo. Muitas pessoas nem conseguem aperceber-se de que estão vivas, vivem constantemente num processo de execução de tarefas, precisam de respirar. E essa respiração tem que ser uma respiração abdominal, não é? Tentar inspirar e concentrar sobre a zona abdominal, ok? Fazer uma inspiração lenta e tomarmos consciência de que estamos vivos. Fazermos um chá, não é? Aquecermos a água, sentirmos a chávena quente entre as mãos, termos um momento de pausa diário. Aproveitar a desculpa de ir à casa de banho, fazer o que se tem que fazer na casa de banho e aproveitar depois o resto dos 5 minutos para se tentar fazer essa pausa, fazer essa pausa. Muitas pessoas só têm tempo, por exemplo, chegam a casa, estacionam o carro, porque é que têm que sair para a próxima tarefa? Deixem-se estar ali 2 minutos, pensem o que é que aconteceu no vosso dia. Tomem consciência do que é que está a acontecer convosco, quais são os vossos sentimentos predominantes nessa altura. Isso é muito importante, esse contacto íntimo connosco mesmos. Segunda questão. São só 5 minutos. São só 5 minutos. A segunda sugestão para melhorarmos a nossa vida, depois de pararmos... Dentro do carro com o telemóvel desligado. Exatamente. Ou num sítio sem rede. Preferência. Havia um grande filósofo na década de 60, um grupo de 4 grandes filósofos que diziam uma coisa: all you need is love. John Lennon e companhia. E de facto, o amor, a amizade, a compaixão são elementos fundamentais que nós temos que cultivar para conseguir fazer essa mudança. E onde é que o temos que encontrar? Temos que encontrar um amigo que esteja disponível para fazer as coisas connosco. Por exemplo, queremos fazer exercício. É muito mais fácil se tivermos um amigo. É muito mais fácil estabelecer um compromisso com outra pessoa. É muito importante encontrar um profissional de saúde que tenha uma característica fundamental, que ouça 2 vezes mais do que o que fala. Isso é muito importante. Que esteja capaz para perceber aquilo que é a nossa realidade, para nos ajudar a nos mantermos motivados. É importante amar o exercício que fazemos. Não interessa ir fazer um exercício para o qual estamos contrariados. Nós temos que amar. Se amarmos aquilo que gostamos de fazer, fazemos-lo mais vezes. Fazer refeições com amor, com dedicação. Isso é muito importante. Terceiro aspecto. O controle flexível, não é? Saber tolerar que há momentos em que temos que comer algo que tem mais calorias. Comida agora passou a época de Natal. Mas isso não é nenhum problema, não vai pôr por terra todo o esforço que fazemos. Temos é que compensar isso pela positiva. E pela positiva é ir um pouco mais longe na minha ação de exercício, é fazê-lo de uma forma mais intensa, não é? E há aqui uma coisa muito importante. Eu não sou nada partidário do dia das asneiras. Porque comer uma coisa saborosa não é uma asneira. É um prazer. O que nós temos é que assumir que há dias diferentes em que podemos fazer coisas diferentes. Devemos é manter um diário alimentar, registar o que comemos, fazer essa análise semanalmente para perceber se estamos ou não a conseguir manter os nossos objetivos. Quarto ponto e penúltimo. Vamos estou a pensar na minha bananinha do meio da manhã. Ora está. Foi o que arranjou agora. É preciso ser um bocadinho vaidoso. É bom ser vaidoso. É bom nós cuidarmos... Justa, não é? Exatamente, é um narcisismo saudável. Nós cuidarmos de nós.
Porquê que nós não cuidamos de nós? Vamos mimar, as senhoras podem ir ao cabeleireiro, mudar de visual. Isso é muito importante para se sentirem mais bonitas, para se sentirem, quando olham ao espelho, se sentem melhor consigo mesmas. É muito importante este aspecto, não é? Comprar uma peça de roupa nova para assinalar uma etapa que se conquistou. Eu digo isto muitas vezes às pessoas. Primeira etapa, primeiros 5 quilos, uma peça de roupa nova num tamanho mais pequeno. Para celebrar, para olhar para aquilo e dizer assim, eu sou capaz, eu fui capaz de alcançar esta meta e está aqui, materializado neste aspecto. Para os que ouvem estes 2 últimos conselhos e julguem que não têm dinheiro, quer seja para ir ao cabeleireiro, quer seja para comprar uma peça de roupa nova, se calhar não compram da marca que mais ambicionavam. Compram de uma ou outra mais popular. Exatamente. Se não têm dinheiro para ir a um cabeleireiro, peçam à vizinha para vos arranjar o cabelo. Claro. E ficam com certeza com outro... Até o próprio facto de saírem de casa, de se cuidarem, de se vestirem, de se pintarem, de ajeitarem o cabelo, isso é um aspecto muito importante. Há uma tendência muito grande para as pessoas se isolarem, para as pessoas dizerem, eu não me quero expor, não me sinto confortável com a minha imagem, não é? Isso é um aspecto muito importante. Sermos um bocadinho vaidosos é fundamental para o sucesso. Ora bom, próximo slide. Depois da vai... O que é isto? Eu não sei quem é esta senhora. Não sei o que é fazer. Quem é esta senhora? Eu tento recordar, mas não estou a perceber quem... Eu acho que apresenta o programa comigo, mas não tenho certeza porque eu nunca a vi assim. Ok. Mas também vai depois da tua revista. Continuar a ver-me assim na revista. Próximo slide, é isso que nós estamos a fazer agora. Próximo slide, e vimos ainda de manhã e fizemos aqui exercícios fantásticos, que é muito importante também para conseguirmos ter um peso mais baixo, que é rir. Nós temos que nos rir e rirmos de nós mesmos. Claro. Essa questão é muito importante, desvalorizarmos as nossas fraquezas, desvalorizarmos os nossos defeitos e sermos capazes de nos rirmos. Além de induzirmos endorfinas, estarmos mais felizes, mais satisfeitos. No slide seguinte nós vemos que precisamos ter um grupo de amigos com quem possamos partilhar momentos alegres. Isso é fundamental para o nosso equilíbrio emocional, ok? Este é um aspecto muito importante, 5 comportamentos, 5 passos muito simples que nós podemos tentar começar a pôr em prática. Se precisarem de ler mais algumas coisas, podem ver também depois no meu blog, tenho estado a publicar alguns destes textos, mais sugestões, receitas. Qual é o endereço do blog? Estamos no slide seguinte, é muito simples, miguelrego.com, vejam, procurem, tem lá uma série de sugestões muito interessantes para tentarem pôr em prática no vosso dia. Ok, e Miguel. aqui estamos. Muito obrigado. E Muito essa obrigado. cinturinha da Barbie já não engana ninguém. Eu acho que já não convence ninguém. Obrigada pela referência à minha pessoa. Obrigada.